Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, a oportunidade de estarmos na Tua casa de oração hoje. Nós te agradecemos porque a morte de Jesus na cruz do Calvário nos possibilita a troca das coroas. Obrigado, Pai, porque para que um dia possamos ter uma coroa de ouro, o Senhor teve que usar uma coroa de espinhos, e o Senhor não se furtou, não se negou a entregar teu filho, teu único filho, para que cada um aqui tivesse esperança. Obrigado, Pai, porque o teu sacrifício foi muito grande, muito grande. Talvez o maior sacrifício que o universo já viu, e nenhum de nós será capaz de fazer um sacrifício nem perto disso pelo Senhor. O Senhor entregou o seu Filho. Obrigado, Pai. Nos ajude agora, nos momentos que se seguem, a relembrarmos a importância desse sacrifício na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que hoje nós estamos vivendo um momento muito especial aqui nessa igreja. Esse é um ritual instituído por Cristo. Isso que você vai vivenciar a partir de agora não é ideia de nenhuma igreja, não é ideia de nenhuma denominação, não partiu da ideia de nenhum padre, de nenhum bispo, de nenhum missionário, de nenhum pastor. Foi Jesus Cristo quem nos orientou dizendo que nós deveríamos, em memória dele, participarmos do puro suco de uva e do pão sem fermento. O que eu e você vamos participar aqui é apenas uma simbologia. Esse pão ele não se transformará no corpo de Cristo, nem esse suco de uva se transformará no sangue de Cristo. É uma simbologia. A Bíblia é um livro de simbologias. O batismo é uma simbologia. O fruto da ciência do bem e do mal, uma simbologia. Todo santuário simbólico. Quando aqueles homens foram picados pelas serpentes no deserto, ergueu-se então uma serpente e aquilo era símbolo, símbolos. E hoje eu e você teremos esse privilégio de participarmos, todos. Quem são convidados a esse momento pela Bíblia? Qualquer um. Às vezes eu ouço alguém dizer assim, olha, eu não tenho condições de participar em função de algumas realidades pessoais, algumas mágoas, alguns sofrimentos. Eu quero dizer que eu entendo você e se eu tenho condições de lhe entender, Deus obviamente muito mais. No entanto, há uma tensão de verdade bíblica, onde a ceia do Senhor é oferecida para pecadores. Se você tem dificuldades em perdoar, se você tem dificuldades por causa de alguma mágoa, alguma tristeza, a Santa Ceia é para você, é para mim. Se você se sente o último dos pecadores, você está afastado dos caminhos de Deus, você, aliás, faz tempo que não ora ou que não lê a Bíblia, a ceia do Senhor foi feita, idealizada para você. Se você tem buscado ao Senhor e você se sente mais perto de Deus hoje do que ano passado, por exemplo, a ceia é para você. A ceia, a gente não pode se esquecer, foi tomada por todos os discípulos, inclusive por Judas, inclusive por Tomé, incrédulo, inclusive por Pedro, que negou a Cristo. Por isso a ceia do Senhor é franqueada a todos nesse momento. Se você desejar não participar, obviamente que você é livre, mas eu tenho certeza que fará bem a você, fará bem a você.
porque esse é um momento de reconciliação com Deus, é um momento de buscar ao Senhor. E eu queria fazer uma reflexão em um texto bíblico, para preparar o nosso coração, a nossa alma, para os símbolos que iremos participar. Isaías, capítulo 63, a partir do verso 1. Isaías 63, não 53, 63. Isaías 63, a partir do verso 1. O que nós encontramos aqui nesses versos é uma teofania. Isaías tem uma visão e ele descreve essa visão. Ele diz o seguinte, a partir do verso 1, começa com uma pergunta: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com suas vestes tintas de escarlate? E a pergunta vai se intensificando: quem é este vestido de esplendor que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Vamos permanecer por aqui por enquanto. Isaías, ele está tendo uma visão dada por Deus e ele vê um ser e ele não sabe quem é esse ser. Por isso ele pergunta. Mas ele sabe de onde vem o ser. Ele não sabe quem é esse ser. Ele diz: quem é este que vem de Edom? Vamos lembrar, Edom, uma nação pagã. Os edomitas eram parentes diretos do povo de Israel, porque os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Quando a gente vai fazendo assim um histórico do povo de Israel, em todas as suas peregrinações, você descobre que os edomitas eram um povo inimigo de Deus de maneira assim muito contumaz. Quando o povo de Israel, por exemplo, saiu do Egito, Moisés pede para que ele pudesse passar no meio da terra dos edomitas, mas isso foi negado ao povo, porque sabiam que eles então seriam espremidos diante do mar, das montanhas, e que os egípcios iriam destruí-los. Então os edomitas bloquearam e não permitiram que o povo de Israel passasse por ali. Os edomitas, eles sempre foram muito fortes. Lembre-se de Esaú, são descendentes de Esaú. E eles viviam em uma região muito específica, onde a geografia proporcionava a eles vitórias sobre os inimigos. Aliás, a única derrota relatada do povo de Edom foi quando eles foram dizimados pelos assírios. Até então, os edomitas nunca haviam perdido. As cidades dessa nação, elas eram pós os desfiladeiros e os vales. E as cidades elas eram feitas no meio das rochas. E Bosra era a capital de Edom, a cidade mais protegida, mais guardada. E Isaías, ele está vendo um ser que foi à terra do inimigo, no lugar mais profundo, mais protegido e mais difícil, que era a capital Bosra. E ele vê esse ser e ele está com as suas vestes manchadas de vermelho. Então, imaginem o que Isaías via. Um ser, ele não sabia quem era, por isso ele pergunta, vem da terra do inimigo, as vestes estão manchadas de vermelho e ele não sabe quem é. Ele pergunta de novo, ainda no verso 1, quem é este vestido? E agora dá um nó na nossa cabeça, porque diz assim, vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força. A ideia que nós temos de um combatente, de alguém que foi até o inimigo e venceu, quando esse indivíduo volta, ele está maltrapilho, sofrendo, cambaleante, mas esse ser não. Ele foi à terra do inimigo e parece que ninguém sabia que alguém havia ido à terra do inimigo. Só que quando ele volta, embora as roupas dele estejam manchadas de vermelho, aqui diz que ele está andando na grandeza da sua força e vestido de esplendor. Por isso a curiosidade de Isaías.
E ele pergunta, então, ainda no verso 1 que nós já lemos, a resposta vem, como ninguém responde Isaías, o próprio ser declara, sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. A gente precisa lembrar aqui, né? Esse tetragrama sagrado do eu sou. Nós cantamos isso, não hoje, mas a gente canta o hino 18, grande Deus, eu sou, céus e terra, e mar formou. Porque na mente hebraica, você se lembra, ninguém é, todos estão. Então eu não sou pai, eu estou pai. Então eu não sou professor, eu estou professor. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque só um ser é, e esse ser é Deus. Só um ser é, todos estão, estamos alguma coisa. Quando ele declara sou eu, e ele ainda confirma que ele fala em retidão, e somente Deus pode falar em retidão, e ainda se declara poderoso para salvar, Isaías não tem dúvidas de que ele está tendo uma visão de uma grande simbologia do Messias. Isaías pergunta agora no verso 2, por que estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam no lagar? As vestes estavam salpicadas de vermelho, e ele diz assim, olha, por que as suas roupas estão manchadas de vermelho? Há uma dedução, pelo menos um consenso nos comentários que eu li, de que a roupa deveria ser branca, né? É Cristo, que simboliza a paz, a pureza, mas a veste ela está toda salpicada de vermelho, como aqueles que pisam uvas no lagar. Lembre-se que o lagar era o lugar onde as uvas eram depositadas, e então, para se extrair o puro suco da uva, ao som de música, que não era música sacra, era uma música festiva, de alegria, de felicidade, as pessoas então, coletivamente, famílias inteiras entravam dentro do lagar e elas ali em alegria e felicidade, elas pisavam as uvas no lagar e elas contentes extraíam o puro suco de uva. E aí então acontece uma coisa interessante, porque as sopas estão manchadas como daqueles que pisam uvas no lagar. E a resposta é interessante, porque Jesus fala com Isaías e ele diz assim, eu sozinho pisei o lagar, dos povos ninguém ouve comigo, pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Quando eu me deparei com o Salmo 63, o Isaías 63, e o verso 3, ele diz assim, eu sozinho pisei no lagar. O lagar não era uma atividade solitária, era uma atividade coletiva. Mas Jesus declara que ele foi sozinho, sozinho, sozinho. Ele disse, dos povos ninguém ouve comigo, ninguém, ninguém. Às vezes a gente tem a impressão de que Jesus foi sozinho no Calvário, né? Ele estava ali sozinho, até por causa de Mateus 27, quando ele declara, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ali envolve toda uma solidão, mas Jesus sempre foi sozinho. Jesus sempre foi sozinho. Eu me lembro de ter assistido um pedaço de um filme lá no condomínio lá do Lagoa Bonita. Eu estava indo para a casa do pastor Jorge Mário e aí eu vi um grupo de amigos sentados em uma sala de uma casa. E aí não tinha muro. Eu peguei e falei assim, eu vou dar um susto neles, né? Quando eu estou ali todo quietinho para dar o susto neles, eu vi que eles estavam vendo um filme religioso. Eu falei, não tem clima, né? Vou deixar o susto para outra hora.
Mas daí me chamou a atenção o filme. Não me pergunte o nome do filme, porque eu não sei. Eu só assisti aquele pedaço e eu saí assim meio... nesse filme era assim, é um menino Jesus, ele devia ter mais ou menos uns 10 anos ali pela aparência, uns 10 aninhos, e Jesus está andando nas vielas de Nazaré. E aí ele entra quase que assim num beco, meio que sem querer, ele entra assim, e tem um grupo de meninos um pouco maiores do que ele, batendo num outro garoto. E Jesus, menino, corre e levanta o menino que está no chão, e o menino está sangrando assim na boca, e Jesus faz assim, ó, passa a mão e o sangue desaparece. O menino olha para Jesus assustado, olha para os outros e sai correndo. E Jesus fica, e o ódio dos garotos passa para Jesus, que começam a bater em Jesus, até que Jesus cai. Aí eles param de bater e o menino Jesus levanta. Quando o menino Jesus levanta, o diretor de imagens do filme dá um close assim, bem no olho do menino Jesus, e o ator é muito bom, e você via assim muito amor e paz no olhar dele. E ele mostrava o olhar dos outros meninos que tinham ódio. E eles se lançam de novo para Jesus e batem em Jesus, bate, até que Jesus cai. Aí eles param de bater e ficam esperando. Jesus se levanta, ele está sangrando, mas ele não faz um milagre por ele. E o mesmo close, o mesmo olhar de Cristo, o mesmo olhar dos meninos. E aí os meninos demoram um pouco mais agora, mas eles resolvem bater pela terceira vez em Jesus. Só que agora a cena é muito feia. Porque os meninos batem de um jeito. Jesus vai para o chão e eles não param de bater. E eles chutam, e eles pisam, e eles chutam na cabeça, no corpo, no tudo. Até a hora que eles param e esperam e ficam vendo o menino Jesus, que fica mais tempo no chão, se contorcendo em dor. E ele levanta, todo machucado. E o menino Jesus tem o mesmo olhar de amor. E aí então isso constrange os meninos, que saem correndo e deixam Jesus sozinho. Jesus bate a poeira da roupinha dele, menininho, 10 anos. E ele vai andando assim de cabisbaixo, devagarinho, cheio de dor. O que ninguém sabe, nem você que está assistindo o filme, é que ao longe Maria vê tudo. E você percebe que Maria vê, que viu tudo. Jesus ainda não viu a mãe dele, ele vai andando. Quando ele vê, aí Jesus começa a chorar, porque ele não tinha chorado até então. Ele chora e corre para a mãe, como um menino corre para uma mãe. E ele abraça Maria, e ele chora, e Maria está chorando também. Aí ele olha para a mãe, depois de chorar bastante, ele diz assim: mãe, por que ninguém me entende, mãe? Por que eu sou tão diferente de todos, mãe? Por que, mãe? Você acha que Jesus foi sozinho só no Calvário? Jesus passou a infância dele sem ninguém que pudesse ser um par para ele. Jesus passou a juventude dele, a adolescência dele sozinho. Passou a juventude dele sozinho. Ele não tinha alguém que ele pudesse. Vocês se lembram naquela quinta-feira? Vocês se lembram quando Jesus caminha para o Getsemane? Vocês se lembram que Jesus implora aquela cesta? Vocês se lembram que Jesus implora para que fiquem orando por ele e Jesus está lá sozinho? Tudo que ele precisava era de um ombro e não teve.
É por isso que aqui nessa visão, Jesus Cristo fala para Isaías: eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. O verso 5 diz assim: olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem me sustivesse. Ninguém. Agora eu digo uma coisa para você: Jesus foi sozinho para que nunca mais ninguém precisasse ser sozinho. Quando alguém é abandonado, Jesus entende porque ele foi abandonado. Quando alguém é espancado, Jesus entende porque ele foi. Quando alguém é desprezado, Jesus entende porque ele foi. Quando alguém recebe um tapa no rosto e é humilhado na frente dos outros, Jesus entende porque aconteceu com ele. Quando alguém recebe um cuspe no rosto, Jesus entende. Quando alguém não é querido em algum lugar, Jesus entende o que passa no coração dessa pessoa, porque ele era odiado. Jesus Cristo, ele passou tudo isso. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, de 1 a 5, algo que nos faz entender algumas coisas. Aqui João está tendo uma teofania, ele está tendo uma visão. Ele disse assim: vi na mão direita do que estava sentado no trono, sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu, diz João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém no céu, nem debaixo da terra, foi achado digno, mas o Cordeiro foi. Jesus foi achado digno. Por isso, eu e você podemos crer no amanhã. Ele vive, ele morreu, ele ressuscitou, ele vive por mim, ele vive por você, ele intercede por mim, ele intercede por você. Ele veio a essa terra não para nos condenar, mas para nos salvar. Ele veio aqui para nos perdoar, ele veio aqui para nos dar uma nova chance, ele veio aqui para arrumar a bagunça que eu e você fizemos, ele veio limpar tudo que eu e você sujamos, ele veio colocar em ordem tudo que nós desarrumamos, tudo. Eu e você não somos melhores nem piores do que as escolhas que eu e você fizemos até hoje na nossa vida. E nós fizemos escolhas ruins, e nós fazemos escolhas ruins, pois Ele vem e conserta, Ele vem e arruma, Ele vem e conserta de novo, Ele vem e arruma de novo. A Sofia ganhou nesse Natal um quebra-cabeça, 260 peças. Não é muita coisa, mas são 260 peças que você tem que montar. E é um quebra-cabeça bem bonitinho, porque é uma releitura do quadro da Mona Lisa. Então é uma releitura infantil, bem bonitinho. E é assim, todo mundo gosta, mas quem tem paciência sou eu. Então um vem, põe 2 peças, outro vem, põe 2, outro põe 3, e as outras 253 sou eu que tenho que pôr. E aí eu peguei e montei. Aí a Sofia foi lá e desmontou. Pai, monta de novo.
Monto, Sofia. Aí monta tudo. Você sabe que tem técnicas para montar quebra-cabeça, né? Simples. Primeiro você tem que colocar todas as peças para cima. Depois você separa todas aquelas que tem bordinha para você montar a moldura. E depois você se vira do jeito que você quiser. Mas você precisa dessas coisas. E aí eu peguei e montei, etc. Daqui a pouco ela desmontou tudo. Pai, monta de novo, pai. Aí eu monto. A minha preocupação não é nem montar de novo. Eu fui e montei 4 vezes. A minha preocupação é ela consumir com alguma pecinha. Porque se desaparece uma pecinha, não tem o que fazer. Na terceira vez, eu tinha montado a terceira vez, quando ela desmontou, e eu sabia que ela ia pedir a quarta, a minha vontade era não montar. Era não montar. Mas quando eu ia falar para ela assim, dar uma lição nela, né? Eu pensei assim, quantas vezes Jesus monta a minha vida e eu vou lá e desmonto tudo? Quantas vezes eu já fiz isso? Muitas vezes mais do que a Sofia. Tá tudo dando certo, Deus dá todo jeito, eu vou lá e... Eu falei, eu vou montar, né? É o mínimo. Só que quando perde uma peça, a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas isso não acontece com Deus. Porque mesmo que a gente se auto-sabote e esconda as peças, Jesus vai lá e faz a outra peça e Ele põe e Ele completa a obra. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la na minha e na sua vida. Hoje, eu e você teremos a oportunidade de pedir que Deus reconstrua o quebra-cabeça da nossa vida. E começa esse momento com a ceia do Senhor, com o ritual do lava-pés. Talvez você esteja aqui e pense assim, eu nunca participei disso, como é isso? É muito puro e simples. A ceia do Senhor não é apenas o pão e o suco de uva. A ceia do Senhor envolveu o lava-pés, onde Jesus foi lavando os pés dos discípulos um a um, simbolizando humildade, pureza, simbolizando o perdão. E eu e você teremos essa oportunidade hoje, de lavarmos os pés uns dos outros. Deus, Ele coloca no coração do Filho tudo o que Ele devia fazer. E dentro do ministério de Cristo, Ele diz assim, olha, façam isso para vocês lembrarem de mim. Não se esqueçam de mim. Não se esqueçam do que eu fiz por vocês. Façam isso por mim, na minha memória, pela minha memória. E aí então quando Jesus participa da ceia, Ele diz assim, eu não provarei mais do suco da uva, até que todos nós estejamos reunidos. Mas Ele diz, vocês devem fazer, eu vou aguardar, vocês farão isso. Por isso talvez você tenha vindo pensando assim, eu acho que eu não vou participar. Eu queria fazer esse convite para você, não é um apelo, é um convite. É por você, não é por mim, é por você. Você tem problemas em casa, tem problemas com um filho, com uma filha, tem problemas com a esposa, com o esposo, a ceia do Senhor é para você. Você tem problemas porque você não tem sido fiel para com Deus em algumas coisas, a ceia do Senhor é para você. É em memória dEle. Quando nós estivermos participando juntos, creia, são símbolos, mas são símbolos que têm seus efeitos literais e reais no céu. Literais e reais no céu. O batismo é apenas um símbolo de morte
e de ressurreição. Mas naquele momento, todos os pecados são literalmente perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. É uma água comum como a que eu e você temos na nossa casa, mas essa simbologia tem efeitos reais. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal era um símbolo, mas trouxe toda a desgraça que eu e você conhecemos. Então não subestime um símbolo. Ah, porque é um pão, é porque é um suco tão comum. Nesses símbolos, eu e você vamos encontrar perdão nessa noite, recomeço. Esse é um momento de zerarmos o cronômetro. E estamos fazendo tudo isso, sabe por quê? Para nos reconsagrarmos. Porque diante de nós e sobre os nossos ombros pesará um grande evangelismo no mês de março. Nós estamos falando aqui de pessoas, de vidas humanas, que poderão encontrar respostas para suas dúvidas mais profundas e alento para suas dores mais angustiantes. E nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Nós precisamos dessa reconsagração e é isso que faremos agora.